Ó, já tem informação quente aqui, hein? Vamos lá, parem as Olha lá. máquinas. Como diria o poeta, como diria Breaking news! Breaking news! Roberto Avalone, parem as máquinas. Olha Vamos lá aqui. No pique! No pique! Compartilhar a tela aqui, porque essa aqui é interessante, hein? Vamos lá. Acho que é aqui, vamos lá. Aí. Ministério Público determina afastamento temporário enquanto perdurar a investigação de Augusto Melo e Duílio do Conselho Deliberativo do Conselho de Orientação e de qualquer outro conselho relacionado ao Corinthians. Ou seja, por determinação do Ministério Público, hoje, Andrés e Duílio serão afastados do Conselho Deliberativo e do CORE, onde eles são membros natos, né, por serem presidentes e tal. Muito bom, cara, de verdade, muito bom mesmo. Assim, tem algumas questões aí, tio, do ponto de vista legal. Só uma questão rapidinho aqui, ô Fabiano. O Augusto Melo, então, não é afastado de nada, porque ele não é conselheiro, ele não é membro do CORE, não é membro de nada. Assim, não sabendo o teor da decisão completa, estou reagindo só à notícia que está publicada aí, tá? O promotor de justiça, ele não pode determinar afastamento. Ele precisa pedir para o juiz e o juiz determina. O promotor, quando faz o inquérito policial, ele pede ao juiz dos inquéritos policiais. Existe um juiz específico que determina as ações dentro do processo, porque o processo de investigação ali não é único, né? Então, se ele mandou um ofício para o Corinthians para afastar, cabe ao conselho acatar ou não. E aí o conselho pode determinar, faz, avalia, etc. Mas assim, para cumprir a ordem, né? Essa é uma coisa. E aí tem um processo burocrático aí um pouco mais complexo do que isso. Mas essa é uma excelente indicação de que o Ministério Público está indo no lugar certo. Você acha que demora muito para a juíza acatar esse pedido ou não? Então, o que acontece? Como esse procedimento ali, eu não sei quantas vezes ele já foi falar com a juíza desse caso, mas assim, em inquérito policial é rápido, porque o inquérito é uma investigação em curso, você pede o juiz 1 dia, 2 dias, ele despacha e concede normalmente, tá? Nesta velocidade. Não é igual o processo judicial, que você manda lá, aí o juiz senta em cima do processo para decidir, não sei o quê. Nesse caso, não. Como a investigação ela é mais rápida, deveria haver uma decisão rápida, né? E a gente sabe que os juízes lá do Tatuapé têm decidido com uma certa rapidez, né? Nos demais casos. Mas é uma bela ação essa, gostei. Show de bola. Tem que ser assim mesmo, cara. Olha, todo mundo tem a presunção da inocência, né? Então, até mesmo o Augusto Melo, que tem batom na cueca aí, o Andrés também batom na cueca, do Ilho, mas eles não podem, como investigados, pertencer a qualquer órgão fiscalizador do Corinthians, como o Conselho de Orientação Fiscal, o CORE, ou o Conselho Deliberativo. Então, essa decisão é extremamente acertada do promotor, viu, do Cássio Concerini lá. E vai ser a primeira decisão do Pantaleão. O que o Pantaleão vai fazer? O Pantaleão vai ter que avaliar, porque ele é o presidente da comissão de ética do conselho, que pode afastar do conselho essas pessoas, né? Vai ser interessante ver essa reação. E também do presidente Tuma, presidente do conselho, que vai receber o ofício, vai ver o teor e vai, no mínimo, ele vai ter que pôr em votação, porque, se eu me recordo bem, o presidente do conselho não tem poderes na mão dele para afastar conselheiros. Ele precisa pôr sempre em votação. Né? Então, talvez seja uma dificuldade, mas assim... Ele não tem poder de juiz, é isso, né, Fabiano? Ele tem o poder de aprovar, de colocar em pauta, né? Exato, ele manda na pauta, é igual o legislativo brasileiro. Ele manda na pauta e controla a pauta, não controla o voto nem as comissões. Show de bola. Bom, já é uma excelente notícia. Tem que acontecer isso mesmo para eles acordarem lá e tocarem o processo. Se bem que hoje, Fabiano, circulou uma notícia de que o Romeu Tuma
tinha, de uma forma arbitrária, suspendido todos os processos dos investigados na invasão do 31 de maio lá, e aí eu conversei diretamente com ele para perguntar se era verdade ou não. O que ele me falou foi o seguinte, falou, Santo, não é isso, não. Eu não pedi para ninguém suspender. O que eu fiz foi um despacho passando esses processos para a Comissão de Ética dos associados para dar celeridade no caso. Porque pela Comissão de Ética dos associados, o processo vai andar muito mais rápido do que pela Comissão de Ética do Conselho, que tem quase centenas de processos, até o Bitar falou aqui. Então, a informação que circula aí, que o Tomás mandou suspender e tal, ela não confere. Ele passou a Comissão de Ética dos associados. Uma outra coisa que eu imaginei aqui, tio Sam, é o seguinte: se o Ministério Público mandou suspender essas pessoas das funções de conselho que eles exercem, cada conselho pode talvez decidir a suspensão dos seus membros, né? Então o CORE pode fazer, o CD pode fazer, o fiscal pode fazer, quer dizer. Mas como vai ter uma votação no plenário já, que é o afastamento que afasta todo mundo. A volta por lá, então. Mas aí teria que fazer uma reunião extraordinária, convocar todo mundo às pressas para fazer essa votação, né? Exato. E aí eu quero ver o Conselho desafiar uma ordem do Ministério Público. Vai ser engraçado isso. Não, eu acho que não, cara. Eu acho difícil o pessoal ir contra o Ministério Público. Mas não vamos duvidar. Não vamos, eu não duvido de nada. Não duvido de nada. Excelentíssimo senhor juiz de direito do Departamento de Inquérito Policial, o DIPO. Já despachei muito com o DIPO. Eu despachava muito no DIPO também. Boa. O Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo promotor de justiça infraassinado, vem com fundamento no artigo 129, 1 e 9 da Constituição Federal, artigo 104, 1 e 8, da Lei Complementar 734, de 26 de novembro de 1993. Isso aqui acho que é irrelevante, né? Vamos tocar irrelevante. Isso é processo. Não, é muito longo. Segue. Vamos lá. Nos termos da Resolução 181, artigo 282, que previu a possibilidade de interpretação extensiva ou analógica, suspensão do exercício de função pública, artigo 319, ou de atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais, e artigo 294 a 300 do CPC, notadamente artigo 297 do CPC, que previu o poder geral de cautela, ajuizar a presente ação cautelar inominada de natureza criminal, com pedido liminar, em face do Esporte Clube Corinthians Paulista, representado por seu presidente interino, Osmar Stabile, pelos seguintes fundamentos fáticos e jurídicos adiante alinhavados. Pausa. Vamos explicar aos poucos. Então, agora está mais claro, tio Sam. Não foi um pedido do Ministério, isso foi uma ação cautelar, e aí ele vai pedir uma liminar para o juiz, ou uma antecipação de tutela, para que o juiz defina algumas coisas antes de analisar o mérito da ação. Ou seja, nessa petição inicial deles, eles já devem ter alinhavado uma série de argumentos para justificar o pedido de afastamento de todos eles. Vai ser interessante ver quais os argumentos que estão nessa ação. Você está com a petição inicial inteira ou só o pedido? Oi? Você está com a petição inicial inteira ou é só o pedido? Inteira. Então esse pedido vai ser engraçadíssimo. Olha. É até extenso demais aqui. Mas quantas folhas tem? Tem 17. Então, é uma petição inicial de uma ação cautelar, tá? Ou seja, eles, com as informações que eles já constaram, que eles já pegaram dos depoimentos até agora, mais os documentos, eles já pediram afastamento. Pode continuar. Vamos lá. Dos fundamentos fáticos e jurídicos. A presente investigação iniciada por portaria, mediante sorteio entre os promotores de justiça, com a incumbência criminal do Fórum Criminal do Barra Funda sobre a responsabilidade do signatário, visou apurar as circunstâncias da utilização indevida de cartões corporativos por 3 ex-presidentes do Esporte Clube Corinthians Paulista. Andrés Navarro Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Pereira Melo,
além da pertinência e legalidade dos gastos feitos pela presidência do Corinthians no período de 2018 até 26 de maio de 2025, lapso temporal que envolveu a administração desses 3 investigados, a fim de verificar, entre outros, se houve ou não desvio de dinheiro da entidade esportiva. Em suma, versa sobre possíveis crimes de apropriação indébita agravada, furto qualificado pelo concurso de agentes e abuso de confiança e ou estelionato, falsidade ideológica, associação criminosa e, no momento investigativo posterior, suposta lavagem de dinheiro. De se notar que a investigação foi autuada em 29 de julho de 2025, a par de notícias jornalísticas que a instruíram e que alicerçaram a confecção da portaria de instauração do processo investigatório criminal, subsidiada por representação do cidadão Ailton José Rocha de Souza Júnior. Nesse contexto, antes de adentrarmos ao pedido liminar de afastamento dos averiguados, entende-se importante demonstrar ao Poder Judiciário o fumus boni juris. O que é isso aí, Fabiano? É a fumaça do bom direito, ou seja, existem elementos do ponto de vista da legislação que são base sólida para fazer o pedido. Show. Então vamos lá. Caracterizado pela verossimilhança das alegações do Ministério Público, debruçamos-nos apenas sobre um relatório de despesas e declarações da presidência do Corinthians, do mês de outubro de 2023, período referente ao mandato de Duílio Monteiro Alves, que integrou matérias jornalísticas que ornamentaram a presente investigação. São as notas do Duílio, essas daí. Sim. A partir dessas investigações públicas, conseguimos detectar eventual empresa de fachada situada na rua Lagoa Mirim, número 16, Jardim Marquesa, nessa comarca, tal, Oliveira Mini Mercado. E chegamos a 2 possíveis implicados, Giovanni e Alexander, que foram ouvidos no dia 20 de agosto por meio de videoconferência, conforme será discorrido minudentemente abaixo. Aqui tem um depoimento do deve ter o depoimento, deve ter a entrevista, bababá, bibibi. Indagado sobre se possuíam documentos fiscais, notas fiscais, boletos bancários, comprovantes de pagamento de ICMS, ISS, recibo de salário, contrato de trabalho, registro de empregados referente à empresa, nada souberam dizer. Interpelado sobre se haviam outros funcionários no local, Giovana, a administradora de fato e não de direito, disse que havia 2, mas não soube dizer sequer o nome completo. Alexander foi mais lacônico, pois disse que não conhecia. Confirmaram as vendas para o Corinthians, mas não souberam dizer quem foi a pessoa que os contratou. Disseram que não conheciam Denilson Grilo, o funcionário do Duílio, o motorista dele, e não souberam sequer mencionar o nome de outros clientes. Aqui vem todo o depoimento deles. Uhum. E aqui eles colocam um print aqui do Conselho Deliberativo, compete ao Conselho Deliberativo o poder soberano, órgão da manifestação coletiva dos sócios, eleger em escrutínio, votar a previsão orçamentária, conferir os títulos de sócios, julgar, aqui, a linha D, julgar os membros do Conselho Deliberativo, da diretoria, do CORE, do Conselho Fiscal e da Comissão de Ética e Disciplina, e aplicar-lhes sanções. Resolver matérias relacionadas ao Corinthians e qualquer assunto não atribuído a outro poder. E deliberar sobre caso omisso nesse estatuto. Perfeito. Isso aí, ó. E aqui, ó, através das investigações criminais levadas a efeito pelo MP, quanto ao manejo do cartão corporativo e do sistema de reembolso da presidência, as testemunhas Roberto Gavioli, Romeu Tuma e o atual presidente interino Osmar Stabile foram uníssonos ao informar que nunca houve controle substancial dos gastos. Enfim, o controle feito era meramente formal, isto é, praticamente nenhum. Já requisitamos a documentação para uma análise de fatos, mas esbarramos na desorganização administrativa, na inércia do clube e nos furtos e supressões de alguns documentos financeiros. Isso aqui também está acontecendo. Tem até um boletim de ocorrência aqui, o número do BO e tudo mais, em relação aos furtos de documentos. Fizemos, portanto, esse prolegômeno. Traduza, Fabiano, o que é prolegômeno? É prólogo. A fim de demonstrar a Vossa Excelência a fumaça do bom direito, a probabilidade do direito invocado pelo MP,
considerando que não tivemos acesso integral à documentação que requisitamos, ou seja, todos os relatórios de despesa e prestações de contas do ano 2018 até 26 de maio de 2025. E aqui ele fala de novo sobre o mini mercado Oliveira. Cara, é muita coisa. Eu tô te mandando. Tô te mandando aí, ô Fabiano. Manda para mim que eu vou lendo aqui. Com carinho e vamos para cima. O mais importante quando será que terá uma definição no Corinthians? Então, vai para a última página. Normalmente as últimas páginas é quando ele faz o pedido. Vê quando deu a entrada. Peraí, eu estou aqui. Eu vou ver aqui. Deixa que eu vejo. Na última página? Foi hoje, não foi? Foi hoje. Não sei. 21 de agosto. Então. 21 de... Que, contudo, esse é o pedido. Contudo, insta a registrar que, após a oitiva de Romeu Thuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, soubemos que pelo menos 2 investigados, André Sanches e Duílio Monteiro Alves, por se tratarem de ex-presidentes, foram alçados à condição de conselheiros vitalícios e permanecem com cadeira cativa naquele conselho, ou seja, deliberativo, e também em outro órgão deliberativo, o Conselho de Orientação, ou seja, o CORE. Ocupam cargos importantes com poder de voto e influência no conhecimento de decisões e julgamentos, representando, pois, o interesse bababá. Assim, há fortes elementos, que possa... não é demasiado dizer que dentro do Corinthians poderão intimidar ou amedrontar, ou até mesmo ameaçar, conforme segue abaixo, pessoas que detêm o poder de responder às requisições do MP. Olha lá. O Ministério Público está dizendo que, por serem conselheiros, eles podem intimidar as pessoas que dariam informação para o Ministério Público. Sim. Uma espécie de coação, né? Mas essa é a tese do afastamento. Então, vamos ver agora... Mas deixando claro, então, Fabiano, é um requerimento do promotor para o juiz, então, assim, não é decisório, né? Não, até aqui não, aqui é só o pedido, tá? Aqui ainda é só o pedido, não tem decisão ainda. O crime organizado se infiltrou no Corinthians, foi o depoimento do Romeu Thuma, asseverou que depoimento do Romeu Thuma, asseverou que a guerra política é muito grande no clube, e que pessoas não acostumadas com isso poderiam, a par destas ameaças, não colaborar com as investigações, mas não atribuiu a autoria das ameaças aos investigados. Ou seja, o Romeu Thuma disse para o Ministério Público que estariam ocorrendo ameaças dentro do clube. Peraí, o Romeu Thuma falou para ele está dizendo assim, que no depoimento dele, o Romeu Thuma teria dito que existe, que asseverou que está sendo ameaçado. O Romeu Thuma já disse isso, ele disse inclusive naquela entrevista coletiva que ele estaria sendo ameaçado, né? Do conselho, né? Do afastamento do que lembra que ele fez aquela declaração sozinho? Sim. Foi lá. Aí está dizendo categoricamente, asseverou que a guerra política é muito grande, lá. Interpelado, olha lá. Agora a resposta do Andrés. Interpelado pelo Ministério Público sobre se os 2 investigados, Andrés e Duílio, ocupam cargos no Conselho, a testemunha, ou seja, Romeu Thuma, disse que sim, e que o órgão é incumbido de fiscalizar e orientar a presidência, e que os 2 inobstantes, tem vídeo disso, tá? Ele está citando os minutos das gravações, ou seja, o depoimento do Romeu Thuma está gravado em vídeo. Nossa Senhora. Tem um vídeo disso, dá para a gente acessar o vídeo depois. Assim, o vídeo é público, a menos que essa investigação esteja correndo em sigilo, o vídeo é público. Então pode ser acessado. Teria que ver depois como é que é acessar, mas se vazou a inicial, o vídeo vai vazar daqui a pouco. Vamos lá. E que os 2, inobstante, têm direito a voto, excetuando Augusto Melo. Você está correto, tio. Augusto Melo não vota mais, então não tem. Isso. O CORE tem inúmeras atribuições, Essas afirmações levadas a efeito pelo presidente, que possui incumbência, tá?
não nos parece leviana, ou seja, o promotor está dizendo que o Romeu Tuma falou não é leviano. À medida que de tempos em tempos, bastidores do Corinthians povoam as colunas policiais, quer porque se furtam documentos financeiros de dentro da instituição, quer porque grupos políticos se digladiam lá dentro, quer porque contratos são assinados de forma temerária em prejuízo da entidade, quer porque questões referentes à dívida bilionária do Estado emergem, entre outras. Recentemente, o GAECO denunciou o ex-presidente Augusto Melo, ora investigado, bababá, e ele fala então daquele processo criminal contra Augusto, bababá. E ressalta no final o seguinte: ficou evidenciado o elo com possível integrante de facção criminosa. Você viu a construção do Ministério Público? Dizendo aqui, ó, o perigo é que existem elos com o PCC. Meu Deus. Enfim, este é o palco da miscelânea que envolve o Corinthians e que no dia tal vai proporcionar que investigados exerçam o poder de voto, ou seja, ele falou da eleição, 25 de agosto, que passou, fomenta seus grupos, o que é pior, bababá, bababá, indiretas, tá. Pede-se apenas que investigados por realizar eventuais maus feitos, a entidade, nada a ver. Utilizando-se o mecanismo do artigo 3º do CPP, que previu a interpretação extensiva, mas também analógica do artigo 309, ou seja, suspensão da função pública, aqui o Ministério Público está justificando por que afastar essas pessoas dos conselhos é algo que tem guarida na legislação. Para cautelarmente, com arrimo no poder geral de cautela do juiz, afastem André Sanches e Duílio Monteiro Alves dos quadros deliberativo e da importante composição do Conselho de Orientação, enquanto a atividade investigatória subsistir. Ou seja, ele quer afastar os dois enquanto tiver investigação para que eles não prejudiquem a investigação. Considerando que Augusto Pereira Melo já foi destituído, conforme nos informou Tuma Júnior. Vamos ver aqui mais, ordenamento, suspensão, cautelar, aqui é só legalês, mais legalês, estou descendo aqui, ressalte-se ainda que o artigo 14 da Lei Geral do Esporte, ele está usando também a Lei Geral do Esporte para justificar o afastamento, tá? Verbos que a lei, veio retificar, e fala que a lei abrange o mandato do Andrés e do Duílio, Mister ainda cogitar que o Core se reuniu, e recomendou que a ética abrisse um processo contra o André. Ele deu um exemplo claro de como o Andrés poderia ter influenciado usando aquela decisão do Core de 9-5 ou 9-7, tio Sanco? Você lembra quanto foi a votação? 9-7. Então, ele está usando aquela decisão para justificar, olha a interferência que o Andrés e o Duílio têm lá. A pressão em cima dos conselheiros, é isso aí. Exatamente. E aí fala, o Core decidiu, investigado, papapá. Esse conflito de interesses, ou seja, ele termina dizendo que o conflito de interesses é absolutamente prejudicial ao bom desenvolvimento da investigação. Há uma clara incompatibilidade, ocultação de provas, e não é só. O próprio Roberto Gavioli aí comprometeu-se em audiência no dia 7 a fazê-lo, ou seja, prestar informações. E restou expirado o prazo de 10 dias úteis para a resposta e recebimento dos documentos requisitados. Destarte sim, que a película mora se encontra presente, pedido final. É o Dr. Cássio, que assinou a petição. Ele pediu que seja deferida a liminar para determinar o afastamento temporário de Andrés e Duílio dos quadros desportivos e Augusto Melo, caso este se encontre ainda em atividade por algum conselho ou grupo organizado dentro do clube. Que não se enquadra no caso. Então, mas ele pediu tudo, porque se na eventualidade de o Augusto tiver participação, ele pediu que também ele esteja impedido de
de exercer qualquer poder dentro do clube. Como documentos anexos, olha aí, tem as oitivas do Roberto Gavioli, do Romeu Tuma Júnior, do Alvar Stabile e os interrogatórios do Alexandre e da Giovana, que seriam os donos do mini mercadinho lá. Sim, Oliveira. Deixa eu ver. É isso. É o que tem na inicial. Então, vamos lá. Voltando aqui agora ao timeline. Se o processo deu entrada dia 21, 22, 23, sei lá quanto, já está com o juíza, ou o juiz do Tatuapé, para decidir. Então, por esses dias, ou seja, essa semana, a juíza pode decidir, porque o que ele pediu, o promotor pediu nesse caso, não demanda a prova. A prova está lá, é o depoimento de testemunhas, a lei está lá, é o típico caso que a juíza simplesmente, ou o juiz, né, olha e decide, porque ele não precisa pedir opinião para ninguém, não precisa chegar a uma interpretação complexa disso tudo. Ou seja, eles podem mesmo ser afastados. Podem mesmo. Show de bola. Precisa de uma decisão do juiz ou da juíza para o afastamento. O Ministério Público pediu, mas ainda não saiu. Tem o nome da juíza no processo aí, que vai julgar? Não tem, né? Só a comarca que ela é no Tatuapé, né? É o juiz do DIPO do Tatuapé. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Olha lá. Tem que ver só quem é esse juiz, tá? Depois eu posso até pesquisar para descobrir quem é. Perfeito. Porque mas era mulher, era uma juíza, né? Geralmente. Lá, os casos têm caído caiu um só com o juiz homem. Esse aqui, eu não sei como é o juiz do DIPO do Tatuapé, porque é um juiz diferente. As outras ações caíam para os juízes das varas, lembra? Esse aqui é um juiz do Departamento de Inquéritos Policiais. Então, vamos ver. Show de bola. Show de bola. Vamos lá. Vamos ouvir o pessoal aqui do chat, aqui, que estão fervorosos. Então, pessoal, ó, não foram afastados, tá? Não houve afastamento. Houve um pedido, um requerimento do MP, do promotor Cássio Concerino, ao juiz, à comarca, ao fórum, Tatuapé, ao juiz que cair lá, para que afastem liminarmente Andrés, Duílio e Augusto do quadro de conselheiros ou de qualquer órgão fiscalizador, comissão de ética, CORE e qualquer outros. Acontece que, assim, o Augusto não vai acontecer nada. Essa decisão para o Augusto acaba sendo vazia, porque ele não é conselheiro, não é membro do CORE, não é membro de nada. Ele era presidente, foi afastado e não é mais nada hoje. É apenas sócio por enquanto. E tem um processo, inclusive, de expulsão dele do clube. Mas Andrés e Duílio são membros, conselheiros, os dois vitalícios hoje. O Duílio virou conselheiro vitalício no ano passado, e o Andrés já era vitalício, e também membros do CORE, membros nato do CORE por serem ex-presidentes. Então, assim, eles dois podem se afastar do CORE e do Conselho Deliberativo. Uma baita notícia, uma boa notícia, até porque para o andamento desse processo seguir de uma forma isenta, imparcial, ponderada, sem qualquer tipo de pressão alheia, é bom os dois estarem fora mesmo. É assim que funciona e é assim que a banda tem que tocar, cara. Acabou. Certo? Vamos ouvir aqui o pessoal. O